Olá, muito boa tarde. A figura e a festa de São João é uma referência para analisar textos bíblicos, nomeadamente os que são lidos nas missas deste domingo. E é essa a proposta que fazemos em cada semana, contando hoje com a presença do Padre João Lourenço, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa. Padre João, boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco num dia em que, de facto, enfim, há diferentes motivos religiosos para a conversa, desde a festa de São João, a festa do Sagrado Coração de Jesus, o dia de santificação pelos sacerdotes, acho que também se assinala hoje. Enfim, há uma série de Há um menu muito alargado, sim, onde, num âmbito muito abrangente de temas e eu diria, de motivações, pode escolher. Uns mais de natureza espiritual, como sim, é o tema que acabaste de referir sobre a santificação dos sacerdotes, um tema de grande intensidade mística e espiritual, como é a devoção, a piedade e a tradição teológica à volta do coração de Jesus, a humanidade de Jesus. Eu gosto muito de dizer, em vez de estar a destacar o coração, a humanidade, a dimensão da humanidade de Jesus, que dá um sentido diferente na proximidade com a condição humana, através da simbólica do coração, que representa exatamente isso. É uma rica tradição bíblica, esta dimensão do coração. Não é apenas porque os nossos muros estão cheios de grafites com setas sobre o coração, não é por isso. Esta dimensão grandemente simbólica ou representativa do coração é uma herança bíblica, não é? E depois a festa do nosso querido São João, o ermita das origens, que está no percurso e abre a porta à presença de Jesus na história. E que são temas que nós iremos voltar mais daqui a pouco, porque vamos optar por olhar primeiro os textos da Bíblia que são lidos nas missas deste domingo e que podemos encontrar aí uma temática que os liga. Sim, eu acho que é uma temática muito bonita, embora isto seja um estereótipo, a gente está sempre a dizer que as nossas temáticas são muito bonitas. É verdade, mas esta mais bonita é motivadora, é muito motivadora. E eu recorro a isso indo buscar uma frase de um grande teólogo alemão, ali dos anos 60, 70, João Batista Metz, para além de um homem da eclesiologia, foi também um homem muito empenhado nas questões sociais, numa altura de crise, porque era de crise que se vivia nessa época por causa dos impactos da Guerra Fria. Nós hoje vemos também uma época de crise, só que agora estamos na fase da Guerra Quente, não é? Mas esta frase de João Batista Metz é muito emblemática e eu creio que define muito bem o sentido destas leituras da nossa Eucaristia deste domingo. Ele diz que os cristãos têm de optar, têm de fazer uma escolha entre uma religião de consumo, de consolação, que ele chama burguesa, e uma fé de seguimento. Ora, os textos 2 definem exatamente o que é esta fé de seguimento. Seguir nas pegadas de Jesus e deixar-se interrogar em cada dia, em cada circunstância, fazendo a avaliação e descobrindo motivações novas para dar corpo, dar sentido, dar atualidade à mensagem que os deixou. Eu creio que isso é uma tónica que percorre as leituras, designadamente a primeira e o Evangelho, mas também está presente na segunda, porque as exortações de Paulo têm total cabimento nesta dinâmica a que me refiro. E vamos então desde logo ver que indicações nos dá o texto do Evangelho que se escuta nas missas de domingo, que é de Lucas no capítulo 9. Antes de o analisarmos, vamos escutar este texto que é lido nas missas de domingo. Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos a fim de lhe prepararem hospedagem. Mas aquela gente não o quis receber porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto,
os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os. E seguiram para outra povoação. Pelo caminho, alguém disse a Jesus: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse a outro: Segue-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe: Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Padre João Lourenço, de facto aqui um diálogo que implica esse seguimento de uma forma muito declarada. Este é um texto de São Lucas muito marcante daquilo que nós designaríamos como a atitude do discípulo, do discipulado, que se sintetiza fundamentalmente em duas atitudes. Primeiro, a disponibilidade total. E segundo, para além desta disponibilidade, é preciso ser enviado. Assumir esta condição do envio. Não é qualquer um que se auto-intitula como mensageiro, como enviado. Não, é preciso de facto que haja alguma predisposição, que seja assumido um compromisso, e esse é sempre assumido em comunidade, em vivência eclesial. E isto está aqui muito presente. De facto, trata-se, eu queria dizer uma coisa. Acho que este texto de São Lucas fez-me refletir este nosso encontro aqui, também Sim. serve para isso, Sim. para aprofundar às vezes temas muito localizados, muito situados. Eu acho que este texto de São Lucas é um texto paradigmático daquilo que é a experiência dos discípulos na ida a anunciar a Boa Nova. E Lucas, como é um homem que vem de fora, de uma cultura diferente, que andou com Paulo em muitas paragens por onde Paulo também andou, sentiu Nas isto. viagens de São Paulo, nas viagens em São Paulo, primeiras décadas. ele sentiu isso. Ou seja, aquilo que ele sentiu encontrou como fundamento na própria experiência dos discípulos, vivida com o Mestre. Não é só a aldeia, a região, a província da Samaria que não quer aceitar Jesus. Os discípulos também não foram aceitos em muitas regiões. Aliás, depois os evangelhos vão sempre focar isso, que haverá rejeição, não sereis bem acolhidos, não sereis bem recebidos. Por outro lado, Lucas também vai sentir que na sua experiência missionária, juntamente com Paulo, vai haver diversidade de disponibilidades, diversidade, variedade de predisposições para esse anúncio. Elas estão também aqui refletidas. Isto é uma narrativa que acontece depois de ter acontecido, depois de ter feito a experiência. Naturalmente que isto é uma narrativa que é feita depois da dupla experiência, ou seja, da experiência de Lucas vivida em si próprio e do olhar retrospectivo sobre a experiência dos discípulos com Jesus, que ele certamente terá recebido também da memória, da tradição narrada já à volta da pessoa de Jesus. Portanto, por outro lado, esta é uma viagem que está bem situada no espaço e no tempo. São Lucas faz deste percurso de Jesus entre a Galileia e Jerusalém mais de um terço do seu Evangelho. Mais de um terço do seu Evangelho é dedicado à itinerância de Jesus a caminho de Jerusalém. Itinerância esta durante a qual decorrem vários acontecimentos. Tem sempre a ver um bocadinho com esta dimensão do anúncio, da proposta, da apresentação. E também aqui eu acho que a experiência de Lucas como
mensageiro, como anunciador itinerante, está aqui também presente. Ele configura um pouco a sua própria experiência àquilo que é a experiência recebida da tradição da memória de Jesus. Portanto, é uma viagem bem situada com o espaço geográfico, é também uma viagem bem situada naquilo que diz respeito à natureza simbólica da viagem. Ou seja, a viagem de Jesus a Jerusalém é a viagem do profeta. Jerusalém é a cidade dos profetas. Para lá também se dirigem àqueles que lá vivem, como é Isaías, provavelmente Zacarias e outros, viveram os profetas do pós-exílio que trataram da reconstrução da cidade, ou que falaram acerca da reconstrução, eram certamente moradores ou próximos de Jerusalém. Mas há outros que se dirigem para lá. E, aliás, toda a profecia é uma profecia, é sempre uma itinerância. Uma itinerância. Na geografia, bastaria ler, e isso referimos à primeira leitura, a experiência de Elias, de Eliseu, mas é também uma viagem espiritual, ou seja, é uma viagem, para além do sentido prático e material da viagem, tem a dimensão espiritual. É que subir a Jerusalém é subir ao encontro. O profeta anuncia as condições para esse encontro e ele próprio vai ao encontro de Deus. Retomemos essa frase que há pouco disse o padre João Lourenço, do teólogo João Batista Metz, não é? E sobre o cristianismo como seguimento. O que nos diz este texto para essa concretização da experiência cristã nos dias de hoje? Eu acho que este texto é muitíssimo importante, porque nós vamos, e é um texto fundamental para isso, e eu acho que a previsão de João Batista Metz, que era certamente uma análise do seu tempo, pode ser hoje lida como também um anúncio, um anúncio, um paradigma de futuro. Nós vivemos numa cultura que é cada vez que está extremada entre dois polos. Os apelos à estagnação, ao consumo, ao aburguesamento social, que hoje é uma realidade, apesar das crises que vivemos, e as interpelações que cada vez sentimos mais, que é preciso um despojamento, uma liberdade interior do coração muito forte para aceitar os desafios contrastantes que são propostos por Jesus na sua mensagem. E nós temos aqui certamente muito bem espelhado isto. Basta ver, por exemplo, como entre muitos movimentos religiosos interpelam por um certo consumo do religioso. E vejamos o caso do Papa, que interpela para muita dinâmica de itinerância, de partilha, de procura, de saída, como se tornou célebre as suas frases. Mesmo este ano de preparação, ou esta etapa de preparação sinodal, vem exatamente focar aqui a necessidade da escuta para criar dinamismos novos. E, portanto, este texto está aqui muito bem enquadrado. E tem elementos que até nos podem servir um bocadinho como tópicos para interpretar e para ler aquilo que é a realidade total, desde o querer transformar o religioso à minha... Senhor, deixa-me ir primeiro, eu é que marco os ritmos. Ou então esta disponibilidade que Jesus pede, deixa que os mortos voltem, tu vai anunciar o reino de Deus. Portanto, temos aqui um bocadinho esta dimensão de itinerância, de seguimento, de disponibilidade interior, que é muito marcante desta leitura. Mas que é marcante toda a história bíblica. Sim. Não é? Começa com Abraão, deixa a tua terra e põe-te. E podemos ir depois, desde logo, à primeira leitura do livro dos Reis, exatamente. Onde se retoma, onde se repete, melhor. Onde se pré-anuncia. Pois. Esta, que é típico da profecia, não é? É típico dos profetas terem esta disponibilidade. Mas começa logo, estava eu a dizer, e acho que é importante como quadro de fundo, toda a fé bíblica é uma fé de itinerância, começando logo por Abraão, deixa a tua terra e parte. E parte sem teres ainda os contornos do que te espera, sem ainda teres definido as tuas paragens, como elas vão ser. E diz logo, Abraão partiu e foi por aí lançando, colocando a sua tenda. E, portanto, esta itinerância da fé
é muito importante, apesar de nós sermos, quando digo nós os humanos, somos pessoas mais sedentárias do que nómadas, embora isto é um dilema que provavelmente poderia ser analisado sociologicamente com muito interesse. Somos nómadas por natureza ou somos sedentários? Há quem pense que é nómada. A fé bíblica é exatamente, não é apenas do nómada do deserto, é o nomadismo espiritual. É a busca, a inquietação permanente. Ou então somos sedentários, estar parados. Não, os exemplos da Escritura focam muito esta dimensão do nomadismo, da procura, da busca, da caminhada. É Abraão em direção à sua terra, é Elias em direção ao Monte Horebe para ter esta experiência profunda de Deus, é Eliseu como seu discípulo, que recebe do mestre o manto, ou seja, a missão, o encargo de dar continuidade a esta campanha acerca do monoteísmo bíblico contra o paganismo reinante na sua época no Reino do Norte, é o testemunho de Jesus, que é permanentemente itinerante. São os primeiros capítulos de Lucas, a itinerância de Maria, a itinerância de Batista, portanto, nós temos aqui todo um conjunto de elementos que nos ajuda a focar, e creio que devíamos valorizar muito isto, na sequência, aliás, daquilo que é a perspectiva desta dinâmica sinodal. É a procura, a busca, a escuta e o seguimento. Passamos a analisar o texto da segunda leitura, Padre João Lourenço, da carta aos Gálatas, não é? Destaca aí esse chamamento à liberdade como condição também da vida cristã. Eu acho que este chamamento à liberdade, embora lido noutros parâmetros, o que é isto que Paulo interpela os cristãos da Galácia para se deixarem interpelar por este chamamento à liberdade, por esta adesão a Cristo, é aquilo que Paulo sente como a prisão da lei judaica. A Torá, a lei judaica, as normas, os mandamentos rabínicos, tudo aquilo que vem na literatura extra-bíblica e que os judeus tinham condensado, a chamada halakha judaica, ou seja, os comportamentos, o caminho de ser judeu, era efetivamente uma prisão. Não se podia desviar nem para um lado, nem para o outro, nem levantar os olhos em frente, nem olhar para trás. Tudo estava profundamente programado e tudo estava mecanizado, espiritualmente falando. Ora, Paulo quer exatamente que os cristãos que ele evangelizou, com quem ele fez esta experiência de caminhada, descubram em Jesus, diríamos hoje, um ar fresco, um ar renovador, uma nova primavera espiritual. E isso Paulo deixou aqui muito presente. E certamente para os cristãos da Galácia foi exatamente um respirar de novo esta dimensão. Está aqui subjacente amanhã que é uma questão, ou seja, a Galácia era uma zona de alguma influência judaica e, portanto, é possível que haja por trás a intenção de Paulo responder àqueles judaizantes, ou seja, aqueles que tinham aderido ao cristianismo, mas vinham do judaísmo e queriam se manter judeus. É possível que haja aqui a advertência de Paulo a dizer-lhes: vocês têm de romper com isso. A lei não é o princípio fundamental. O princípio fundamental é exatamente essa abertura do coração, essa procura, essa dimensão do espírito. Portanto, a resposta, que é também muitas vezes a resposta que hoje podemos dar a muita gente que está presa muito às normas, ao preceitualismo, ao ritualismo e que não é capaz de emprestar um bocadinho de ar fresco, de ar renovador, de ar libertador às suas atitudes e às suas experiências religiosas. Poucos minutos nos restam para este diálogo, Padre João, mas vamos retomar o início da nossa conversa e, de facto, as circunstâncias em que chega até à casa de muitos telespectadores deste programa, sobretudo para nos focarmos em São João, a festa que se celebra no dia de hoje, em muitas localidades, sobretudo a norte do país, mas que é, de facto, a festa que se celebra o Batista, não é? O São João, o precursor. Nós temos aqui São João, o precursor, São João Batista,
que é apresentado na tradição evangélica, e portanto aí todos os evangelhos. Eu creio que há aqui uma memória recebida da tradição muito consistente, que cada evangelista deu uma feição um bocadinho adequada às suas próprias motivações, às suas orientações, às dinâmicas teológicas que empresta à sua narrativa, mas todas coincidem em pontos fundamentais. João é um mensageiro, é aquele que vem preparar os caminhos. Há formulações nos evangelhos muito dignas, muito expressivas. É aquele que vem preparar os caminhos, como os grandes personagens da antiguidade se faziam preparar. E, portanto, teologicamente é visto assim. Agora, uma coisa é a pessoa de São João, aquela que nós descobrimos no Evangelho, e outra coisa um bocadinho parecida, mas bastante diferente, é a questão das festas joaninas e do quadro, do calendário dessas mesmas festas. Certamente esta festa de São João, teologicamente, está bem situada 6 meses antes daquele que há de vir, daquele que ele vem anunciar, ele nasce, para fazer um bocadinho a ligação que Lucas constrói muito bem nos chamados Evangelhos da Infância. Mas isso não dá consistência nenhuma às datas desta festa. Esta festa entrou de forma muito expressiva na Igreja Ocidental, no Ocidente, para completar um bocadinho e para catequizar as festas do solstício do verão, não é? Que eram festas que tocavam muito a cultura romana e a cultura ocidental, porque estávamos no apogeu da expressão do sol, da luz, da abrangência dos dias, etc. E, portanto, a festa joanina é situada aqui um bocadinho para cobrir, diríamos assim, para dar um sentido também cristão a essas festas, o que aconteceu em muitas outras circunstâncias. Isto não tem mal nenhum, nem isso toca, nem isso belisca a historicidade da existência de São João. Portanto, uma coisa é o sentido litúrgico da festa, a sua localização em termos de calendário, outra coisa é a herança histórica, a narrativa histórica que nós recebemos acerca deste personagem, que depois é relido e contextualizado de acordo com cada um dos evangelhos. E que é o motivo da festa que se faz. E que é o motivo da festa, porque é uma festa de alegria, uma festa de convívio. Porque as origens de São João também foram uma festa de convívio, não é? Reuniram-se os habitantes lá da aldeia para vir dar o nome ao menino, alegraram-se muito com a mãe, porque naquela fase já, portanto, há toda... E depois João é, de facto, a expressão mesmo no deserto, nas suas precariedades, é sempre motivo de alegria. E ele recebe aqueles que o interpelam para se prepararem, e a preparação que João anuncia é simultaneamente um rito de conversão, mas é também uma festa de alegria para acolher o mensageiro, o enviado, o filho que vem para dar, o filho que é Jesus Cristo, para dar sentido à plenitude do reino. Apontamentos a ter presentes também, de facto, nas celebrações que acontecem em tantos locais, e que agradeço ao Padre João Lourenço ter apresentado aqui neste programa, onde olhamos também a análise aos textos da Bíblia que se escuta neste domingo. Muito obrigado. Obrigado, prazer. Por ter estado aqui connosco. Acompanhe a atualidade que publicamos no portal da Agência Eclésia e desejo-lhe uma ótima tarde. Votos também de um bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.